Ei, gente. Então, demorei um pouquinho, mas tirei um tempinho para fazer, né? Esse vídeo. No vídeo passado, eu coloquei um questionamento para vocês se perguntarem, né? O que que eu estou fazendo aqui, quem me criou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual a origem das coisas. Aí dei uma pesquisadinha, aí vi aqui, tinha tempo que eu não olhava, né? Se tinha alguma teoria nova, alguma pesquisa nova sobre a criação do universo, né? Parte do grande para o pequenininho, né? Do macro para o micro, né? Por exemplo, a criação do universo, dos astros, né? Dos planetas, eu quero até chegar a gente aqui, né? Então a gente vai pesquisando isso. Mas aí eu vi ali que tem várias teorias, né? Eu achei aqui umas 5 teorias, 6, né, por aí. Aí a primeira que eu achei no canal ali era o cristianismo, né? O criacionismo. Eles colocam como teoria. Eu acredito que é verdadeiro mesmo, né? Porque é o mais plausível, o mais coerente. Então ali fala que o criacionismo é defendido pela religião e pela mitologia também, né? Mas aí veio o Big Bang, que o Big Bang fez também uma confusão danada um tempo atrás aí, né? Depois veio uma teoria sobre a biogênese, depois uma teoria inflacionária, né? Teoria do estado inflacionário, do estado estacionário. E teoria do universo oscilante, panspermia, Bóson de Higgs e tal. Aí eu queria ver alguns aqui com vocês, para vocês verem que interessante que é essa teoria do estado estacionário, né? Ele refuta a teoria do Big Bang e defende que o universo sempre existiu e sempre existirá, né? A teoria do universo oscilante, o universo passa por ciclos de expansão e contração. Então, a cada ciclo, o universo se expande, depois se contrai novamente, até que o novo Big Bang aconteça, dá uma explosão e sai aquele monte de partículas voando, né? A panspermia sugere que a vida na Terra tem se originado de outro planeta ou lua, não é? De outro planeta ou lua. E, segundo essa teoria aí, micróbios e esporos de vida podem ter sido transportados para a Terra através de meteoritos e cometas. O bóson de Higgs, segundo essa teoria, o universo é composto por partículas subatômicas que interagem com o bóson de Higgs, uma partícula hipotética que dá massa a todas as outras partículas. Mas se você for olhar direitinho, vocês podem pesquisar lá, eu estou falando rápido, porque não dá para fazer um vídeo muito longo, né? Eu estou falando aqui, assim, por alto mesmo. Mas se você entrar lá no IA dessa aí, procurar saber, você vai ver que é tudo assim, é uma coisa que não tem continuidade, entendeu? Ou então partiu de uma coisa que já existe, né? Igual o Big Bang. Ah, houve uma explosão. E o que era antes da explosão? Então ninguém sabe o que era antes, né? Ah, esse aqui, que pega e interage lá com o bóson de Higgs. E aí, esse bóson de Higgs já existia? Então, é uma coisa assim que você fica meio com partes perdidas ainda, né? Não dá para juntar tudo, quebra-cabeça, fica faltando peças, né? E aí eu queria falar um pouquinho do que eu acredito que é o criacionismo, né? Então a Bíblia fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, não é? Então quando coloca assim, Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra. Quando coloca isso, você vê que tem um início, né? No princípio Deus criou, ou seja, Deus estava ali e Deus fez. É uma resposta satisfatória, tá? E com o decorrer do estudo da Bíblia, vocês vão aprendendo a conhecer esse Deus, o que ele faz, como que ele age, quem é ele, entendeu? Aí a gente vai estudando. É uma coisa que tem um princípio, né? No princípio criou Deus, e Deus já estava ali. E é interessantíssimo, né?
que Deus faz por partes a coisa, né? É chamado de o arquiteto do universo, né, Deus? Porque ele faz por partes. Por exemplo, se Deus estava ali e criou, ele está fora da criação. Você entendeu? Aí a pessoa fala, acredita no panteísmo, que Deus está em todas as coisas. Não está, não. Deus não está em todas as coisas, não. Só está em nós através do Espírito Santo. Mas ele não está em todas as coisas, não. Deus não está na árvore, está na coisa, não. Deus criou a árvore, Deus criou o fruto, Deus criou o animal, Deus criou a gente, né? Deus criou a pessoa. Então, Deus, ele já existia e é a parte de nós. Ele não está dentro de nós, não. A gente que anda com ele e tudo, mas Deus é Deus. Ele é sobre nós. Primeiro ele foi criando, né? Já ele criou o universo todo. E aí a Bíblia começa de quando ele criou a terra, os céus e terra, e águas, foi fazendo separação e tudo. E ele que fazendo aquilo, ou seja, ele estava de fora fazendo, criando. É uma coisa muito mais lógica do que essas teorias aí, que não tem o princípiozinho, né? Então, o que a gente tem que fazer? Conhecer a Deus, né? Então, Deus foi criando, primeiro formou o ambiente, né? O espaço onde ele ia colocar as coisas. É tipo assim, ele fez o palco e depois foi pondo os elementos ali. E aí foi colocando, né, tudo que o homem precisava, né, porque para existir e para sobreviver, né. Aí a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava ali sobre a terra, e aí ele foi fazendo separação, né, criou os luzeiros no céu, a lua, as estrelas todos, os planetas, tudo, né. E a terra estava sem forma e vazia, ele foi dando forma à terra. E aí fez um ambiente perfeito para fazer o homem colocar ali na terra, né? E aí fez o primeiro homem, colocou ali e tudo. Então até aí estava Deus, tudo bem, né? Porque ele fez o ambiente, aí criou o ser humano com a própria mão dele, não é? E criou de material que já tinha aqui mesmo. A gente sabe disso, que isso é verdade, porque na hora que a gente morre, os nossos elementos se misturam com a terra. Então, nós somos feitos da terra mesmo. Então, é a coisa certa isso. Nós somos pó e voltamos ao pó e viramos pó mesmo. Então, isso aí não tem como falar que negar que não é assim, né? E aí, o que acontece? Deus fez, colocou o homem ali. E ele queria que o homem fizesse família, ele queria que o homem habitasse na terra, ele queria que o homem plantasse, comesse, que o homem fosse fazendo gente, tudo. E ia ser uma beleza, todo mundo trabalhando em comum acordo, todo mundo se ajudando. Então Deus foi fazendo tudo assim. E fez esse corpo nosso também para aguentar muita coisa, porque você viu, eu falei as coisas que eu passei esse ano passado, né? Que já está chegando no final desse ano, graças a Deus. Estou querendo um ano novo, todinho novo, sem problema nenhum. Mas você vê um corpo quando dá problema, você vê, ele é criado perfeito, com as coisas tudo perfeitinha, né? Para você engolir, para você ouvir, para você ver, para você andar. E aí, quando dá problema nisso, a pessoa faz um paliativo para você ficar mais ou menos. Agora, perfeitinho, igual quando saiu da mão dele, não fica, né? Porque já deteriorou, já fez alguma coisa errada, né? Ali você já passou por um atropelamento, por uma queda, alguma coisa, e já vai estragando o corpo perfeito que Deus fez, né? E aí eu acho muito interessante isso, porque aí Deus colocou o homem lá. E aí o homem sabia tudo, porque Deus colocou inteligência nele, sabedoria e tudo, né? E aí ele pega e toma a primeira decisão na vida dele, que é comer do fruto da árvore que Deus não queria que comesse, porque ali ele ia conhecer o mal, né? O bem e o mal e tudo, porque até então era só o bem. E aí ele vai e toma uma decisão por conta própria. A primeira decisão do homem foi horrível, porque ele pegou e detonou ele mesmo. E quando ele estava assim com Deus, né? Assim com Deus. Quando ele comete esse deslize, que, né, vai desobedecer a Deus e ouvir o Satanás que estava lá, né? Que é esse ser também que é do mal. Então ele pega e vai lá e faz por conta dele mesmo. E aí o que ele faz? Ele traz maldição sobre ele mesmo. E aí o que acontece? Ele pega
e esconde de Deus, porque aí ele já não estava semelhante a Deus ali, sabe? Por quê? Porque aí já entrou o pecado na vida dele, ele abriu a porta, ele não obedeceu, ele não acreditou que Deus pudesse sustentar ele o resto da vida, deu um vacilo, naquele vacilo, pronto, aí ele pecou. E aí, daí para frente, foi tendo as coisas ruins, né? Porque antes ele estava num jardim, depois ele teve que cultivar a terra, mexer com terra, aquele negócio todo. E depois os filhos deles, né? Os primeiros, um ofereceu a Deus o que ele plantava e colhia lá, que era a fruta, e o outro ofereceu um carneirinho, né? Um ovelhinho. Todo mundo sabe disso, né? Que foi Caim e Abel, que são os filhos de Adão e Eva. E aí eles pegaram e fizeram. Aí todo mundo fala assim, poxa, mas Deus permitiu, né, que um matasse o outro e só porque ele ofereceu o fruto da terra, não ofereceu o carneirinho, não sei o quê. Quando você vai olhar, tudo tem um significado. Não é assim do jeito que você está vendo, não. Tudo tem um significado na Bíblia. Aquela questão da morte ali de Abel, que ele matou Abel, foi porque ele tinha que oferecer, era um problema de adoração. Deus estabeleceu, vamos me adorar desse jeito. Aí o homem vai e faz adoração do jeito dele. Era para oferecer um carneirinho, porque esse carneirinho, porque na hora que o homem pecou, Deus já estabeleceu, né, o sacrifício que seria para romper com esse pecado. E o sacrifício era de um cordeiro, que no final das contas viria que era Jesus, né? Então não adiantava oferecer fruto, que fruto não ia simbolizar Jesus, o ser humano, um cordeiro, um manso que ia para a cruz, tudo direitinho. Então, eu estou falando no geral, mas é bom estudar cada pedacinho desse para você entender direitinho. E aí, quando o homem começa a mexer na terra e tudo, quando o homem peca ali que come o fruto, ele se esconde de Deus. Ele começa a ficar com vergonha de Deus, com medo de Deus, entendeu? Antes eles falavam, Deus falava com o ser humano, assim, face a face. Quando o homem peca, aí ele afasta de Deus, ele afasta Deus da vida dele. Então, ele que decidiu pecar, ele decidiu se esconder e até hoje o homem fica se escondendo de Deus. Aí ele fala, não acredito porque é muito confuso, é isso e aquilo, e fica aqueles homens vivendo aí na face da terra, fazendo coisas de acordo com a cabeça deles, e aí surgem essas guerras aí, essas disputas, em vez dos homens se abraçarem, se unirem e buscarem a Deus, não, todos juntos, né? Não, aí fica essa separação toda, essa confusão que dá no mundo todinho aí. Então eu vou trazer para vocês depois, para vocês verem como que a Bíblia é muito coerente, entendeu? Como que a história bíblica, ela vai se juntando mesmo assim, peça por peça, e você vai observando, né? Teve um tempo que, no livro de Juízes, que fala que não tinha rei sobre a terra para reinar sobre os homens, que os homens precisam de alguém tomando conta e liderando eles, né? Aí não tinha, cada um fazia o que dava na telha dele. Aí eu falei, esse tempo aí de Juízes, lá do passado, está parecendo o tempo de hoje. Cada um faz o que dá na telha, na cabeça deles. Você vê, esses dias atrás aí tinha uma turma de gente fazendo justiça com a própria mão lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não recebe a proteção exata que precisava da justiça daqueles comissionados para fazer isso. Aí eles vão fazer do jeito deles. Então, cada um fazia o que dava na telha dele, né? E aí não pode ser assim. As coisas têm que ser organizadas, tem que ter um governo mesmo, estabelecendo limites e tudo, porque o ser humano é abusado. É abusado. Quando ele se desliga de Deus, então ele só faz aquilo, né? Então, a gente precisa aprender mesmo de Deus e de como foram feitas as coisas, para a gente saber em que parte dessa terra, da história da terra, nós estamos aqui. Se vai durar muito isso ainda, ou se ainda vai ter muita coisa esquisita que nós vamos passar, não é? E como a gente pode ter paz também no mundo desse, né? Que todo mundo quer paz, né? Então, vou deixar o resto do assunto para outro vídeo, porque senão fica muito longo, viu? Foi um prazer falar com vocês. Então, curtam aí, compartilhem.
participem e dê a sua opinião também, que a sua opinião é importante, né? E aí, boa semana para vocês, tá? Tchau, tchau.